Abra sua Bíblia, por gentileza, em Juízes 5, a partir do versículo 7. Lê aqui, por gentileza. Mais uma vez. E nesse tom aí, você não levantou nem... Diga aqui comigo, eu me levantei. Já tinha desistido os camponeses de Israel. Já tinha desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Duas palavras aqui. Já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, diga comigo, quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Débora é também chamada de mulher tocha. Diga comigo, ou mulher ardente. Vamos lá, nós vamos falar muito nesta noite de escolhas. Presta atenção, porque essa mensagem ela pode, se penetrar de forma correta, ela pode mudar tudo. Tudo depende do entendimento, do espírito que há em você. Escolhas fora de Deus levaram a dor, a perdas e sofrimento. Repita isso comigo. Escolhas fora de Deus levaram a dor, a perdas e sofrimento. Olha, podemos pegar problemas que, além de causar dor, pode durar muito tempo. No caso deles aqui, durou 20 anos. 20 anos. Pelo simples fato, que não é simples, é gravíssimo, mas pelo fato, simplesmente, de fazer o que Deus reprova. Por isso que a sensibilidade em fazer o que Deus aprova, que isso a Bíblia fala de 7 Espíritos do Senhor, um é a sabedoria, o outro é inteligência ou discernimento, e tem o espírito do conhecimento. Mas o discernimento e a sabedoria, mas dada pelo Espírito, vai capacitá-lo a fazer o que Deus aprova. Deixa eu dizer uma coisa assim, bem simples e bem objetiva para vocês. Se você quer construir algo de verdade, tá? Se você não quer ser enganado, não quer ser iludido. A primeira coisa que você precisa aprender é que tudo nessa vida tem um propósito. E prosperidade tem um propósito. A gente aprende uma coisa na Bíblia, aprende que essa história de uma hora você está por cima, outra hora está por baixo, isso funciona só para quem não está debaixo da cobertura do Senhor. Porque a Bíblia é clara, só vai estar por cima. Só por cima. Está por baixo, o povo de Israel, o povo de Deus,
só estiveram por baixo em tempos de desobediência. E essa aqui foi uma delas. E quando eles fizeram o que Deus reprova, Deus os entregou nas mãos de um inimigo poderosíssimo. E o inimigo subjugou, dominou, e eles passaram 20 anos gemendo na mão daqueles inimigos. E eu gosto sempre de falar, eu detesto assim, pregar e as pessoas achar que eu estou contando história bíblica. Porque é muito simples isso. É a história de muitos hoje. É a história de muitas pessoas que entrou num problema e não saiu dele. É a história de muitas pessoas que entrou num tempo sendo subjugado por um adversário, por um problema, por uma dívida, por um inimigo, e não sai dele. Não consegue sair. E aconteceu aqui o que acontece geralmente com as pessoas. As pessoas, por serem subjugadas por um problema, dominadas por um problema, e tentam na força do braço, do seu jeito, da sua maneira, sair dele e não conseguem. Então depois acham que aquilo é normal, aquilo faz parte, ou que seja a vontade de Deus esse processo. E não, é um levantar. Você observe que o texto que nós lemos diz, já tinha desistido, os camponeses já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Todo mundo já tinha desistido, todo mundo já tinha se entregado, até que eu me levantei. E me levantei com um posicionamento diferente. E aí, isso é incrível, né? Permanecer em Deus no lugar certo, fazendo o que sabemos ser a vontade de Deus, é a atitude, diga comigo, dos vencedores. Essa é a atitude dos vencedores. Se levantar e permanecer. Peraí, não é o que eu quero. Eu sei que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele nunca perdeu o controle de nada, então eu preciso saber o que Deus quer que eu faça. Qual é o meu posicionamento em cada situação. Então nós somos orientados a permanecer no Senhor, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. João diz sobre isso, vamos aqui. Diga comigo, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Diga, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, ponto. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Agora, sobe o tom da tua voz e diz assim, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Enquanto não entendermos isso definitivamente, nós vamos viver uma vida de oscilação. Não sai do lugar. Aí fica essa história assim, ó, se você pegar, nós estamos lendo no livro, agora estou em João, mas eu vou voltar para Juízes. Se você ler, eu falei sobre isso ontem, para quem estava aqui comigo, se você ler Juízes 2, 3, 4, 5, 6, você vai escutar assim, sempre no início. De novo fizeram o que Deus reprova, por isso Deus os entregou nas mãos dos. Aí clamaram a Deus, Deus levantou um juiz. E tendo paz, voltavam a fazer o que tu reprovas. E de novo fizeram o que Deus reprova, e Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Só que esse problema é o seguinte, é 20 anos, é 8 anos, é 40 anos. É um tempo absurdo, é uma perda de vida absurda, justamente por conta das distrações. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer, diga comigo, se alguém permanecer, mais uma vez, se alguém permanecer, então não é estar de vez em quando, é permanecer o tempo todo. É permanecer o tempo todo. Em mim e eu nele, diga comigo, esse dará muito fruto.
Vamos subir o tom de voz novamente? Diga comigo, pois sem mim, vocês não podem fazer. Está claro isso? Pessoas que já sofreram, eu por exemplo, que eu já sofri tanto na vida, eu nem tento. Nem tento. Porque eu já sei como é que as coisas funcionam. Ai de nós. Ó Lamentações, diga comigo, ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Entrou? Sim ou não? Então olha para quem está do seu lado e fala assim, entrou? Ai meu Jesus, entrou mesmo? Sim ou não? Não, porque se não entrou, nós vamos para a mensagem de ontem. Então vai começar a repetição. Até se aprender. Porque o que é errado a gente aprende por repetição. E o que é certo a gente também aprende por repetição. Tudo que é errado nós aprendemos por repetição. Tudo que nós aprendemos de errado foi por repetição. Como é que agora eu faço para aprender o certo? Por repetição. E Deus trabalha com repetição. Deus trabalha, por isso nós somos testados continuamente. Você sai de uma situação, Deus diz assim, eu vou testar de novo. Vamos lá, vamos ver se você aprendeu a lição. Deixa eu ver se você já está aprovado para a gente ir para o próximo nível. Então vamos lá, testa ele de novo. Vamos ver como é que está. Se ele já aprendeu a lição ou não aprendeu a lição. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, diga comigo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, além voz alta, por favor. Será que vale a pena? Olha a credibilidade. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem. E aí, vamos voltar. A palavra que as nossas orações é do tamanho da nossa fé. É do tamanho da nossa fé. Nós vemos não só biblicamente, mas nós vemos hoje. Hoje, Deus materializando pessoas vivendo coisas que nunca imaginaram viver. Desfrutando de coisas que nunca imaginaram desfrutar. Mas é uma questão de fé. Eu não olho simplesmente para a minha incapacidade, para a minha pequenez. Eu olho para o tamanho do meu Deus. Olha o que ele diz. Volta ao versículo anterior. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Ó, vou perguntar só por perguntar, tá? Quem acredita nisso? Então pesou para você. Porque se você acreditar de verdade, você vai fazer. Primeira palavra vira lei. É igualzinho ele diz para Josué, não aparta da tua boca, medita nela dia e de noite. Medita no quê? Meditação não é meditação de escutar música, não é meditação de ficar em silêncio fazendo. Meditação é meditação na palavra. Medita nela. Medita nela. Não aparta da tua boca. Medita e fala, medita e fala, medita e fala. Medita e fala. Não aparta da tua boca. Porque só assim você vai ser bem-sucedido. E não só, você vai saber se conduzir. Você vai saber por onde caminhar, o que fazer, como fazer. Vocês pedirão o que quiserem. Para Davi o Senhor disse assim, pede-me as nações e eu te darei. Olha que coisa poderosa. Pede-me as nações que eu te darei. E será concedido. Diga comigo, meu Pai
é glorificado pelo fato de vocês darem o quê? Então o que glorifica a Deus? Conversa fiada? Balela? Só glórias e aleluia? Só isso? Fruto. Fruto glorifica a Deus. Por isso que nós temos uma obrigação, como cristãos, de dar fruto. Se nós somos uma árvore que está ligada à videira, nós temos que produzir fruto. E tem um detalhe importante. Nenhuma árvore frutífera, ela faz esforço para dar fruto. Nenhuma. Se você perguntar para uma mangueira se tem que fazer força para dar fruto, não, ela nasceu para isso. Ela vai dar fruto naturalmente. Ela está ligada à videira. Vai nascer, o ramo está na videira. É o que acontece conosco. Bispo, se eu estou ligado na videira, eu vou dar fruto, vai natural. A princípio, como nós somos enxertados, você sabe que nós somos enxertados, né? Leva um tempo. Mas quando esse enxerto está pronto, nós damos fruto naturalmente, não tem que fazer força. É seu, está dentro de você, você está ligado à videira, o Espírito de Deus está em você. Então você dá fruto naturalmente. Agora, tem os desafios? Tem. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Vamos voltar aqui para Débora. Enquanto no tempo de Débora, 20 anos de escravidão, devastação moral, uma cegueira espiritual gigantesca, uma fragmentação política tomando conta de toda a nação, Débora se levantou. Isso aqui tem uma coisa muito forte, tá? Muito forte. É o que eu falava aqui. Tem alguém que me acompanhou pela manhã? Então preste atenção. Vou repetir o que eu falei pela manhã. Sabe o que me encanta na Bíblia? E aqui serve para todos. Olha, não importa para Deus. Deus não quer saber a sua idade. Ele não quer saber se você tem 75, 85, 95, 100 anos. Porque para Deus não existe velho demais. Deus não quer saber se você é jovem demais. Deus não quer saber se você é homem ou se você é mulher. Ele usa os disponíveis. É quando alguém se levanta e se posiciona. É assim que funciona. Você vê que todo cristão, ele deve ter um mínimo de ambição. Porque quando Deus chamou Abraão aos 75 anos de idade, ele poderia ter dado uma resposta a Deus. Ele poderia dizer assim: eu tenho 75 anos de idade, eu tenho já um patrimônio constituído aqui, eu estou bem, eu não vou me aventurar. Mas o Senhor o chamou, o Senhor disse assim: sai do meio da tua terra, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e eu vou te abençoar grandissimamente, eu vou te levantar com poder. E aquele homem creu na promessa, e se levantou e foi, por isso tornou o pai da fé, aos 75 anos de idade, porque ele não olhou e disse assim: eu sou velho demais. Ele simplesmente creu na promessa do Senhor. Aí você olha, falamos a semana passada, Davi, quando derrotou Golias, ele tinha 16 para 17 anos. Era um jovem, um garoto. Porque se os corajosos, se os marmanjos não tinham coragem, então Deus se manifestou através de um garoto, um menino. E aquele menino, a primeira pergunta que ele fez: o que é que vai receber o cara que derrotar esse gigante? Tinha uma recompensa. Diga comigo, tinha uma recompensa. Então ele não é besta. Ele diz: se eu vencer, a minha vida vai mudar. Se eu vencer, a minha história vai mudar. Porque quando nós vencemos os nossos gigantes, tem uma recompensa. Nós somos recompensados. E aqui no tempo de Débora, Débora se levantou num momento de grave crise espiritual, moral e política. Ela se levantou quando todos covardemente desistiram da liberdade, da autonomia, desistiram das vitórias que sabiam que podiam viver em Deus.
até da autonomia, da sua liberdade desistiram. E aí vem Débora e se levanta. Foi fácil para Débora se levantar em meio, em um tempo que... Qual era o papel da mulher? Qual era a função da mulher nessa época? Aí essa mulher se levanta, olha o que essa mulher, olha a posição que essa mulher ocupou. Diga comigo, juíza, profetiza. Por que juíza? Porque ela julgava à luz da palavra e ela profetizava a palavra, ensinando a palavra ao povo. Foi assim que ela foi assumindo a sua liderança. Diga comigo, foi assim que ela foi assumindo a liderança. Mais importante do que isso, olha o que eu vou te ensinar. Foi assim que ela se tornou relevante. Diga a palavra comigo, relevante. Olha a palavra, relevante, relevante. Pense nisso. Se eu jogar ela para você agora, você é uma pessoa relevante? Você é um pai relevante, uma mãe relevante, uma mulher relevante? Um profissional relevante, um empresário relevante? Tem relevância? Ela se tornou uma pessoa relevante. Ela se levantou de uma forma poderosa. E o que levantou essa mulher? A sua fé. Porque quando ninguém acreditava que poderiam sair daquele caos que estavam vivendo, aquela mulher se levantou. Aquela mulher acreditou. Aquela mulher assumiu um posicionamento diferente. Tinha homens, tinham generais. Existiam generais. Tanto que quando ela, pelo Espírito de Deus, ela falou com Baraque, que era o seu general, e disse, olha, reúna o exército, reúna 10.000 homens aí que Deus está mandando ir. Ele falou, se você não for, eu não vou. Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. Foi quando ela disse, tá bom, ok, mas saiba que o mérito dessa vitória não será seu. Todo mundo saberá que Deus deu a vitória através de uma mulher. Diga comigo a palavra, uma mulher. Diga, não tem velho, não tem jovem, não tem homem, não tem mulher. Tem quem se posiciona. Que isso entre dentro de você. Essas são as pessoas que se posicionam corajosamente. E mais uma vez eu vou para a Bíblia. Todos tinham se entregado ao problema. A condição, e por conta da condição espiritual, eles perderam a coragem e a atitude. Mas perder a coragem e a atitude era só reflexo da fé. Era simplesmente reflexo da fé. Quando eles deixaram de confiar em Deus, escolheram outros deuses, colocou a confiança em coisas que não poderiam trazer segurança alguma, foi quando a guerra chegou, os problemas chegaram com tudo. É a mesma coisa que acontece hoje. Vem cá, Deus te abençoa, hoje você ganha dinheiro, você tem uma conta bancária grande, ou você tem um número de gente, seguidores que te segue. Esquece, querido, que isso é segurança para você. Do jeito que vem, vai. Do jeito que vem, vai. Gente muito mais rica que você já perdeu. Gente que já teve muito mais do que você já desceu. Só existe uma segurança para nós. Só Deus. Só Deus. Quantas pessoas que vocês já ouviram que eram milionário, bilionário, quantas pessoas que tinham milhares de seguidores. E hoje, cadê a glória dessas pessoas? Onde estão? Ó, desapareceu. Sumiu. Porque só existe um lugar seguro. Só um lugar seguro. Só existe uma maneira de você permanecer, diga comigo a palavra sempre, por cima e jamais por baixo. É se. Vamos lá, vamos alternar. Eu vou lá e vou cá. Vem para Deuteronômio 28.
Diga comigo, se vocês obedecerem. Qual é a palavra que está aí? Tem meio fiel? Eu posso dizer para minha esposa, olha, eu sou meio fiel a você. Tem meio fiel? Não, meio fiel não pode dizer que é fiel. Ou você é fiel, fiel é um padrão. Fidelidade é um padrão, não tem meia fidelidade. Fidelidade é um padrão. Meia obediência é desobediência. Ao Senhor o seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos. Diga a palavra comigo, cuidadosamente. Todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra, ou povos, ou gente da terra. Todas estas bênçãos, digam comigo, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Ó, virão e o que vai acontecer? Acompanharão. Se vocês, diga comigo, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus, do jeito que vem, vai. Está na obediência. Tudo depende do se. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Vamos lá, como na live hoje, diga comigo, eu serei abençoado no campo e na cidade. Diga, meus filhos serão abençoados. Diga, as minhas colheitas serão abençoadas. Diga, os meus animais serão abençoados. Diga, a minha cesta e a minha amassadeira serão abençoados. Diga, eu serei abençoado em tudo que eu fizer. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de você os inimigos que os atacarem. Virão a você por um caminho, diga comigo, e por 7 fugirão. Por um caminho chegam, por 7 vai. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, depósitos. Diga comigo, e a tudo o que as suas mãos fizerem. Mas eu gostaria que, quando você sair daqui, depois você passa do 14 e vê. O que acontece depois do 14? Você vai ver tudo isso ao inverso. Tudo isso ao inverso. Não importa se tem diploma, não importa se tem curso superior, não importa o que você tem. Tudo isso, existe uma coisa, bênção ou maldição. Só isso que existe. O Senhor abençoará, enviará bênçãos aos seus celeiros, depósito, a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo. Diga comigo, eu farei parte do povo santo. Diga, povo santo, povo separado, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá, diga comigo, grande prosperidade. Diga, o Senhor me concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, quer dizer, seus filhos, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que jurou aos seus antepassados que daria, ou seja, nada na sua vida será estéril. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, diga mais uma vez comigo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Quer dizer, você vai colocar as mãos e ele vai abençoar. Você vai projetar e ele vai abençoar. Você vai colocar as mãos e fazer, ele vai abençoar. Vocês, diga comigo, emprestarão a muitas nações, ou a muita gente. Diga, de nenhuma tomarão emprestado. Diga, o Senhor fará de vocês a cabeça e não a cauda, a cabeça das nações. Tem uma tradução que diz assim, vocês vão estar em primeiro lugar, porque cabeça é primeiro. Vocês vão estar em primeiro lugar, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente. Vocês, diga comigo, estarão, lê aí por favor, mais uma vez,
e nunca... isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. E quando a coisa oscila, você vai para lá, você vai para a palavra. Senhor, o Senhor não nega a sua palavra, o Senhor disse que eu estaria sempre por cima. Senhor, está escrito na tua palavra, e a tua palavra não mente. O Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. A tua palavra diz que é impossível o Senhor mentir. Então por que não está acontecendo? Por quê? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhe cultos ou culto. Não se desvie. Débora não negou o desafio dela. Débora tinha um desafio gigante de resgatar a nação. E eu creio que Deus procurou um homem, mas todos já tinham desistido. Ele não achou um homem para isso, mas ele achou uma mulher. Ele achou uma mulher que creu. Ele achou uma mulher que se posicionou. E eu estava lendo aqui, eu estava lendo que não foi um desafio fácil, porque nem todos concordaram com aquele posicionamento de Débora, nem todos. Eu estava lendo na minha Bíblia, inclusive diz assim: amaldiçoe Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoe duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. E mais, tem outra tradução aqui que diz assim, quando ela se posicionou, diz assim: também os príncipes de Sacar foram com Débora, e Sacar seguiu Baraque, cujas pegadas foi enviada para o vale. Entre as facções de Rubem houve grande discussão. No meio houve discussão. Parece que foi fácil. Gente que concordou, gente que não concordou, gente que dizia assim: não, nós não, como é que nós vamos levantar? Não vamos seguir essa mulher? Não vamos seguir, rapaz. Mulher nem general é, nem de guerra é. Mas essa mulher se levantou como uma mulher de Deus, uma profetisa. Essa mulher, Deus levantou essa mulher para liderar quando ele não encontrou um homem. Espero que você esteja recebendo essa mensagem. Se toda casa, se toda empresa, se todo lugar tivesse uma Débora, tudo seria diferente. Porque às vezes os homens não estão naquele posicionamento. Se todo lugar se levantasse, ainda que fosse um menino, que os outros dizem assim: o que esse menino acha? Tem experiência nenhuma? Não tinha mesmo, mas Deus entregou a vitória através do menino inexperiente. Se toda família tivesse um Abraão, com 75 anos de idade, que já creu na promessa e diz assim: eu já sou pai de multidões, e creu e saiu, e todo mundo seguiu, tudo seria diferente. Mas sabe por que essas pessoas influenciaram? Porque essas pessoas se tornaram relevantes. Viviam uma fé relevante. Essa mulher, ela dá um exemplo de coragem. Dá referência para mim, por gentileza. Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Volta aí, por favor. Diga comigo mais uma vez. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do exército era Sísera, que habitava em Harosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos.
Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Débora, diga comigo, uma profetisa que declarava a palavra do Senhor ao povo, que ensinava a palavra do Senhor ao povo. Mulher de Lapidote, faz questão de dizer que era esposa de um homem chamado Lapidote, liderava naquela época. Olha que coisa linda, liderava naquela época. Ela se levantou, ela se sentava debaixo, diga comigo, da tamareira, chamada, tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas, diga comigo, a procuravam, para que ela decidisse suas questões. Vem cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Repita comigo novamente a palavra relevante. Ela não tinha um escritório, ela sentava debaixo de uma tamareira. Ela não tinha um escritório bonito, ela não tinha uma estrutura bonita. Mas ela já tinha um posicionamento ali, sentada debaixo daquela estrutura ali. Quando ela libertou Israel, certamente ela passou a ter um lugar bonito para liderar. Mas ela começou com o que tinha. Sabe essa história, eu não tenho estrutura, eu não tenho um lugar bonito, eu não tenho um escritório, eu não tenho uma mesa bonita, ela não tinha, sentava debaixo da tamareira. Até porque nessa época ela é escrava, ela se tornou relevante assim. Já viu, não existem aquelas pessoas que começam, aliás, tem histórias lindas, poderosas, começou aonde? Na garagem, começou aonde? Na salinha, começou aonde? Lá naquele cantinho. Não é assim que a gente escuta tantas histórias poderosas? Onde começou? Começou numa salinha, num quarto, lá na casa. Começou com um computador simples. Começou ali. Começou com o que tinha. Foi se tornando relevante. Foi julgando o povo. Foi dando direções importantes ao povo. Porque ela tinha palavra. A palavra governava, ela julgava, ela era juíza, ela era profetisa. Ela julgava, ela dizia, está certo, está errado, não pode ser assim, eu vou julgar a causa de vocês. Eu estou profetizando a palavra, Deus manda dizer a vocês, olha, está aqui na palavra, é de acordo com a palavra. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Na Almeida diz assim, chamou Baraque, que era o seu general, filho de Abinoão, de Quedes, Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, quer dizer, já tinha falado uma vez, vai e atrai gente ao Monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, diga comigo, se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Olha a relevância. Por que esse posicionamento? Porque viu realmente que Deus era com ela. Que Deus estava na vida dela. Respondeu Débora, está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Porque o Senhor entregará Císera nas mãos, diga comigo, de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens o seguiram e Débora também foi com ele. Um exército gigante, ele tinha um exército que se gabava dos seus 900 carros de guerra, era como se fosse, dias de hoje, 900 tanques de guerra. Para um comandante perder uma guerra para uma mulher, era uma humilhação gigantesca.
Seria um vexame, na Bíblia tem muito disso, né? Que quando um homem era ferido por uma mulher, ele imediatamente pedia para um soldado matar, para que não ficasse a fama que ele foi morto por uma mulher. Então era um vexame absurdo, né? Perder a guerra para uma mulher. Mas a falta de coragem, diga comigo, a falta de coragem, e mais uma palavra importantíssima, iniciativa. Quem me escutou hoje pela manhã me escutou dizer uma coisa assim muito séria, muito importante. As pessoas mais bem-sucedidas não são as pessoas que têm os melhores currículos e diplomas. Sabia disso ou não? As pessoas mais bem-sucedidas não são as pessoas que têm os melhores currículos, os melhores diplomas. Pode ter lá um arsenal pregado na parede. As pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas de coragem e de iniciativa, as pessoas que têm atitude. Essas são as pessoas mais bem-sucedidas. Pessoas que agem. Pessoas que têm atitude. Fé sem ação, o que a Bíblia diz? Fé sem obras é morta. Fé sem ação não tem utilidade, não tem poder algum. Fé tem que ser acompanhada de obras. Baraque não tinha coragem nem iniciativa. E contrasta com a coragem de Débora. Não só com a coragem de Débora, mas com a coragem de uma mulher chamada Jael. Esse inimigo era poderoso, Jabim era gigantesco. Imagine, 900 carros de guerra. Como é que nós vamos vencer? Como é que nós vamos vencer um exército desse tamanho? Só Deus. Então, ele não deu o devido crédito a Débora e acabou ele perdendo o prêmio, o mérito daquela guerra, a história que está até hoje aqui, porque ele temeu. Então a honra não foi, a vitória poderia ter sido de Baraque, mas não foi. Poderia ter sido do comandante Baraque, mas não foi. A vitória não foi dele, e a sua atitude de covardia fez com que ele perdesse toda a glória. Deus usou, diga comigo, a improvável. Deus mostrou que ele, mais uma vez, que a Bíblia é um livro lindo que mostra Deus fazendo através dos improváveis. Em várias funções, ela mostrou atitude de fé, coragem, ter iniciativa. Iniciativa, grave essa palavra comigo, é tudo. Iniciativa é tudo. Ela teve iniciativa para levar Israel a viver a maior virada, para mudar a sua história. O que durou 20 anos, quando Débora se levantou, o que durava 20 anos de vergonha, de dor, aquilo foi revertido e se transformou em 40 anos de paz. Diga, 20 anos de sofrimento, virou 40 anos de paz. É bíblico isso. Dupla honra, pelo tempo de sofrimento, dupla honra, pela vergonha, dupla honra. Débora disse também a Baraque, vá, esse é o dia que o Senhor entregou Sísera em as suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguido de 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor, diga comigo, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra, e o exército a fio da espada, e Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Deixa claro o texto. Quem derrotou? Diga comigo, o Senhor derrotou. É assim que acontece.
vai lá para João, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Entretanto, Jael, mulher de Heber, diga comigo, Jael, mulher de Heber. Heber estava aliado ao inimigo. Jael não foi influenciada. Apanhou uma estaca da tenda e um martelo e se aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera. Jael saiu ao encontro. Diga, venha, disse ela, eu lhe mostrarei você o homem que você está procurando. E entretanto entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim. Diga comigo, Deus subjugou. Quer dizer, o texto mostra o tempo todo a vitória dada por Deus, mas alguém teve que se levantar. Está entendendo isso ou não? Sim ou não? Deus deu a vitória, mas Débora teve que se levantar. Débora se levantou, Débora se posicionou. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei do cananeu, perante os israelitas. Os israelitas atacaram cada vez mais Jabim, rei cananeu, até que eles os destruíram. Aí, tem um versículo lindo no final, que diz assim, Juízes 5:31, diz assim, assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Diga comigo, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Diga, e a terra teve paz durante quanto tempo? Quanto de escravidão? E quanto de paz? Por quê? Porque Débora se levantou. Eu me levantei. É tudo que Deus quer. E por que Deus traz uma mensagem como essa? E deixa eu dizer uma coisa, deixa eu frisar uma coisa. Pereçam todos os seus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Quando o sol se levanta, alguém pode dizer, você não vai se levantar? Sim ou não? Os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Ninguém pode dizer assim, você não vai se levantar hoje. Você não vai brilhar hoje. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que amam, são como o sol, que se levanta na sua força. Ninguém pode impedir ele de se levantar e ninguém pode impedi-lo de brilhar. Por quê? Porque Deus é com ele. Diga, eu creio e eu tomo posse. Aí fica uma coisa, né? O que Débora tinha? Jabim tinha 900 carros de guerra e mais uma imensidão. O que Débora tinha? Diga comigo, Débora tinha Deus. Ele tinha 900 carros, Débora tinha Deus. É aquela pergunta, o que eu tenho? Eu posso não ter muita coisa, mas se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Aí é que está. Se Deus determina a tua vitória, todo grande começou pequeno, ou não? Todo grande começou pequeno. Todo. Alguém hoje que está vivendo uma vida relevante começou pequeno. A grande maioria. Então, a palavra para você, a primeira coisa, nós precisamos assumir uma posição de relevância. Primeiro, relevante para o reino. Débora se tornou uma mulher relevante para o reino. Ela se tornou uma mulher relevante para o seu povo. E o que tornou Débora uma pessoa relevante?
Deus. Deus a tornou relevante. Gostaria que você entendesse isso. Sem Deus nós somos mais um no meio da multidão. Nós somos mais um. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sem Deus nós somos mais um no meio da multidão. Mas em Deus nós nos tornamos relevantes. A primeira coisa que nós precisamos entender: se eu quero que Deus me levante, se eu quero que Deus me promova, primeiro me torno relevante para o reino. Aonde estava Débora? Debaixo da tamareira, profetizando, julgando o povo. Aonde? Numa sala bonita? Não, debaixo da tamareira. Foi ali que começou. Quando o problema já durava 20 anos e estava todo mundo acomodado. Todo mundo acomodado. Achando que, se Deus tivesse que dar o livramento, já tinha dado. Eu me levantei. Está aqui, ó. Diga a palavra, eu me levantei. Eu me levantei. Eu estava me lembrando hoje, quando meu pai faliu, eu nunca tinha trabalhado na vida. Menino ainda, e eu não vou repetir a história que muitos de vocês já conhecem, como é que eu cheguei nessa cidade. E aí, comecei a trabalhar, primeiro emprego, ajudante geral numa empresa que existia aí. Depois fui trabalhar numa construtora e trabalhar no meio de pedreiro, servente pedreiro. E para ganhar um extra, então eu aprendi pilotar o guincho, o elevador que sobe material. Então, às vezes, as pessoas falavam, empreiteiro falava assim: eu vou trabalhar o final de semana aí, você não quer ganhar um extra para nos ajudar e subir material para a gente, nos dar uma mão? E eu doido para ganhar dinheiro, né? Então, vamos lá. Então, aí era subir massa de reboque, ajudei a bater massa de reboque e tal. Isso jovem ainda. E aí eu chegava em casa sujo de massa de reboque, coisa de construção, sapato de pedreiro, calça toda cheia de massa de reboque. Minha mãe olhava para mim, e ela olhava certamente, e ela não desmerecia, mas certamente cortava o coração dela, porque eu fui criado, né, meu pai tinha suas fazendas, andando de avião, né, viajando, indo para a fazenda de avião com meu pai, então não estava acostumado com isso. Então, para ela me ver daquele jeito, certamente cortava o coração dela. Mas dentro de mim, o que aconteceu? Como para chegar àquele ponto as pancadas foram muito grandes, os problemas foram muito grandes, e eu vi meu pai lutando duramente para não perder as coisas, e quanto mais ele lutava, mais ele se afundava, né? Sabe aquela história que o cara, quanto mais ele tenta sair do atoleiro, mais ele se atola? Então, ele ia se atolando cada vez mais. Então ele ia tentar fazer um negócio para sair de uma dívida, ele entrava numa dívida maior. Era assim, mas era a falta da bênção de Deus. Então eu vi meu pai lutar demais. Meu pai era um cara inteligente, era um cara capaz, né, dentro da visão humana. Mas o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Então meu pai era burro pra caramba, né? Não tinha temor algum, então era um ignorante, era um cego, era um tolo, era um burro. E aí, dentro de mim, é isso aí. Então, eu estava meio que conformado, ganhei um bom salário, né? Salário de pedreiro. Chegava em casa sujo, e minha mãe falava assim para mim: filho,
Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa bênção. Você está trabalhando, ganhando um dinheiro honesto. Mas não é isso que Deus tem para você, meu filho. Não é essa vida que Deus tem para você. Deus tem coisas maiores para você. Acredite nisso. Mas dentro de mim, naquele momento, parecia que era aquilo. Então minha mãe foi uma espécie de Débora naquele momento para falar assim: não, se levanta, meu filho. Se levanta. E o primeiro se levantar era: se levante para buscar a Deus. Se levante espiritualmente. E Deus vai mudar a tua realidade. Deus vai mudar a tua história. Porque quando você está vivendo uma realidade, parece que aquela é a sua realidade e parece que você não vai sair dela. Parece que aquela realidade é definitiva. Mas não é. Não é definitiva. Quem está entendendo, por favor? Não é definitiva. Não é definitiva. Parece que aquele momento é definitivo. Não é. E o que precisa acontecer? Mudanças. Primeiro, eu me levanto espiritualmente. Porque o primeiro se levantar de Débora foi um levantar espiritual. Quando todo mundo tinha aí se acomodado, todo mundo tinha desistido, eu me levantei. E para ela se levantar, certamente ela se levantou e disse: não vamos aceitar essa situação. Vamos nos levantar e vamos buscar a Deus, vamos dar a Deus o que Deus quer, vamos para a guerra, Deus é conosco, nós somos a nação de Deus, nós somos o povo de Deus, vamos lutar, vamos buscar, vamos pagar o preço que tem que pagar, vamos para a guerra, Deus vai nos conceder essa vitória. Está aqui o texto. Teve gente que foi contra, tem gente que foi amaldiçoado porque foi contra. Ela não teve 100%, todo mundo, vamos lá, nós somos com Deus. Não, ela teve oposição, foi desafiador. Mas, você vê que coisa linda, né? Ela está cantando aqui: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. Diga comigo: e a terra teve paz durante 40 anos. Não é forte isso? Teve paz porque Débora se levantou. Alguém tem que se levantar. Quando isso acontece, milagres são provocados. Mudanças são provocadas. Alguém tem que tomar uma decisão. Quero dizer uma coisa assim, com muito amor a você. Com muito amor, até porque, não pense você quando eu sou um pouco mais enérgico, que eu sou enérgico porque eu não sinto a dor das pessoas. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que sofri muito. Eu conheço a dor de perto. Mas eu sei que chorar não resolve o problema de ninguém. Viver se lamentando não resolve o problema de ninguém. Murmurar só agrava a situação, porque eu fiz tudo isso. Só tem uma coisa que muda. É você se levantar espiritualmente. É você tomar uma decisão que você vai ser uma pessoa relevante. Eu comecei fazendo essa pergunta. E sem ofensa, abre teu coração para receber a palavra. Começa assim: você é relevante em casa? Você é uma pessoa relevante para a sua casa? Você é relevante como marido, você é relevante como esposa, você é relevante como pai? Você é relevante como um profissional? Você é relevante como um funcionário? Tem que se tornar uma pessoa relevante. Sou relevante para o reino? Porque nós nos tornamos, a Bíblia fala também do servo necessário, do servo desnecessário. Eu é que me faço necessário ou desnecessário. A gente conhece, você conhece muita história, é muito simples. Não tem pessoas que já foi importante para você e hoje não tem relevância para você? Sim ou não?
Tem pessoas que já foi muito importante para você e hoje não tem mais relevância para você. Porque nós nos tornamos relevantes ou desnecessários. Isso também é uma escolha. Deus vem falando sobre o assunto repetidas vezes. Ele vem falando conosco. Ele quer se manifestar em situações impossíveis. Deus quer usar pessoas improváveis, mas começa assim: eu preciso acreditar, eu preciso me levantar, eu preciso me tornar uma pessoa relevante, eu preciso buscar a Deus de uma forma diferente. Quando nós buscamos a Deus de uma forma diferente, Deus usa exatamente dessa forma. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma história completamente diferente porque chegaram na igreja e acreditaram que poderiam mudar a sua história, que poderiam mudar as suas vidas, poderia viver uma realidade completamente diferente. São inúmeros os testemunhos, está aí, vocês que têm acompanhado os Destinos Curados, têm visto quantos testemunhos, vocês que estão acompanhando, já está lá postado no canal da Bispa, boa parte dos testemunhos que eu peguei dos colunas, vai lá assistir, e eu teria muito mais para pegar, tem muitos outros para pegar. Vamos lá, Deus quer dar vitórias impossíveis. Eu vou colocar um testemunho aqui para vocês, para a gente clamar depois, para a gente orar, e você vai ouvir esse testemunho, é da semana retrasada do nosso encontro de colunas. Tem uma história aqui edificante, que também um dia só chorou, um dia chegou aqui no fundo do poço e hoje está vivendo uma outra realidade, completamente diferente, e se tornou alguém extremamente relevante para o reino, e relevante como profissional, relevante para a família, mas acima de tudo, relevante para o reino. Vamos lá. Fabiano, você é um dizimista, um ofertante, e você é um coluna, é uma coluna no reino. Eu estava me lembrando, por que eu toquei nesse assunto aqui? Que eu me lembrava, vendo todas as experiências que vêm acontecendo ao longo dos anos na sua vida, e eu me lembrei de um dia você dar um testemunho bem objetivo, duas coisas que eu me lembro, tá? Um dia você dá um testemunho que um dia você olhou numa loja e você tinha o desejo, não pôde comprar um sapato para tua esposa, né? Não pôde comprar um sapato para tua esposa. E no ano seguinte você foi e comprou a coleção inteira para ela. No outro ano. Eu me lembro, por que esses momentos desafiadores são tão importantes? Momento da sua vida que você vem vivendo de desafios. No momento da sua vida que você fez um propósito com Deus, ser um dizimista e ser ofertante. Você viveu um desafio, você passou por um teste desafiador, porque parecia que tinha dado tudo errado, né? Então, naquele momento que a gente sabe, a gente já contou, já trouxe isso, que você foi pressionado pelas circunstâncias e pressionado até por pessoas mais próximas a você, a familiares, a parar, porque não era prudente nem inteligente você fazer o que você estava fazendo, né? E eu me lembro na época que eu usei a expressão para você, ali, isso. A pergunta que eu fiz para você, eu disse, qual é a sua fé? E você respondeu, eu creio. Aí eu disse para você, seja fiel até a morte, não volta atrás. E esse ponto foi um ponto de virada na sua vida, né? Foi um ponto de virada na tua vida que ali, realmente, logo depois daquilo, a sua vida virou, as coisas viraram. E aí você vem na sua jornada, na sua caminhada, na sua trajetória de fé, né? Caminhando aí com seus desafios, seus propósitos com Deus e ampliando cada vez mais. Você é um dizimista, você é um ofertante, cada campanha você faz seus votos, e você deu o seu passo de fé se tornar coluna na obra do Senhor, com um compromisso significativo, importante. E o que aconteceu? O que tem acontecido na sua vida? Tem acontecido coisas estrondosas, aquele fluir que nós ouvimos aqui do altar, até lembrando do que o senhor falou no início, tudo, eu era um improvável. Trabalhei em sacolão,
jogando frutas em cima das bancas. Então, olhando esse menino, esse moço aí, não vai ser nada, né? Vai ter um caminho totalmente diferente. E aí tudo começou a mudar. Foi quando eu cheguei na igreja. E as pessoas pensam, só porque você é um advogado, que as coisas são mais fáceis, ou você já tem uma tendência natural a ser bem-sucedido. Quem vai fazer você um bem-sucedido é Deus. Todas as vezes que eu vim aqui no culto, uma das decisões, a princípio, que eu já tomei imediatamente, falar assim, eu vou ser um dizimista. Está tudo errado na minha vida, embora sendo um advogado, endividado, carro financiado, não tendo moradia, não tendo condições nenhuma para ter uma família, uma vida derrotada. Então foi assim que eu cheguei na igreja e falei, eu quero mudar tudo isso. Eu não quero ser uma pessoa que eu não sou. Viver só de aparências. Sim, eu quero ser exatamente. E eu, quando cheguei aqui, coloquei os pés aqui nessa igreja, eu falei assim, é aqui o meu lugar. Porque quando você passa a ser um dizimista, um ofertante fiel, o maior abençoado é você mesmo. Porque você devolve, você não dá a Deus, você devolve 10% de 100% que Ele te dá. E eu lembro nesse dia exatamente que eu tomei essa decisão. E como que são as coisas? Quando você toma uma decisão, principalmente na direção de Cristo, as coisas tendem, porque o diabo não vai ficar contente com a sua decisão. Então as coisas tendem a amarrar, e eu cheguei num ponto que estava com cheque especial estourado praticamente, vários cheques sem fundo, uma condição muito precária, muito difícil. E a pessoa que é da minha família, vendo tudo aquilo, e eu dando uma oferta, que eu tinha assumido uma oferta por domingo na igreja. Todo domingo eu vinha e trazia uma oferta de fé, e aquilo só foi amontoando, e eu fui endividando ainda mais, mas na minha dificuldade, ia honrando, e chegou um determinado momento que eu sabia que se eu desse aquele cheque, ele ia voltar. Foi quando nós chegamos até o bispo, aqui nesse cantinho, aqui junto com meu familiar, ele falou assim para o bispo, o senhor não acha que ele está sendo negligente? Isso daí não é fé, isso é negligente, porque ele está se endividando ainda mais. E o bispo, cheio do Espírito Santo, ele olhou fixo nos meus olhos e disse assim, Fabiano, qual que é a sua fé? E eu disse para ele assim, bispo, eu creio. E é difícil falar, porque passa um filme na tua cabeça de ver os momentos que você viveu. Desculpa, gente. Com a sua esposa, necessidade. E eu também falei, eu não vou viver isso nunca mais na minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Eu vou dar um basta nisso de uma vez por todas. Comia no chão com a minha esposa, porque na nossa cozinha não tinha mesa. E hoje eu tenho uma casa maravilhosa, um terreno de 1.000 metros quadrados, casa de 750 metros quadrados. E quando eu olho para trás e vejo o que o Deus fez na minha vida, é muito grande, é muito glorioso, é muito poderoso. E nesse momento que eu dei esse passo de fé e falei assim, não, eu creio que Deus pode fazer. E no momento eu estava indo fazer uma audiência fora, e a minha esposa em casa. Minha esposa lá, orando com os braços estendidos, ela mesma que foi fazer uma audiência para mim em outro lugar, um advogado chegou e falou assim, fala para o seu marido que eu tenho uma proposta de acordo para fazer num processo. Gente, um processo que eu apenas tinha distribuído ele. Não tinha sentença, não tinha nada. Ou seja, se tivesse uma sentença, que havia uma condenação de 300, 400, 500 mil reais, tudo bem, está lá, é uma coisa lógica. Mas não, para Deus mostrar que Ele é Deus, e Ele pega as coisas que não são lógicas, e confunde os sábios, Ele pegou e trouxe um processo que estava no início, apenas distribuído,
que tinha só a data de audiência designada, e eu fiz um acordo nesse processo, que simplesmente aquele acordo sanou a minha conta bancária, sanou todos os meus compromissos. Eu lembro que esse acordo foi em outubro, e na época nós estávamos numa campanha que era do Cajado, e nessa campanha, nessa fé, nesse propósito, eu quitei todas as minhas dívidas, quitei os carros, ou seja, foi um mover de Deus de tamanha forma que já me tirou do lugar onde eu estava e já me jogou lá na frente. Então, a partir daquele momento, eu falei assim: diabo, você está derrotado na minha vida. Olha, eu sei o Deus que eu tenho crido. O meu esforço, a minha decisão, por isso que fala decisões, né? Escolhas, a minha escolha de servir a Deus, de obedecer a Deus, fez toda a diferença. Foi uma mudança de ciclo. Foi uma mudança de ciclo ali. Ali realmente teve uma mudança de ciclo. Eu costumo dizer que eu sou um homem lapidado em todas as áreas, tanto na área financeira, como na minha área da saúde, que nem era para eu estar aqui hoje. Tive um problema de saúde muito grave, e aos olhos humanos não tinha cura. E eu estou aqui hoje para a honra e a glória do Senhor, dando frutos na obra. Glória a Deus. E também no meu casamento, passei momentos muito difíceis no meu casamento, e que serviram, porque Deus, Ele não desperdiça nada, Ele aproveita tudo. E esse momento foi revertido em bênção na minha vida, de uma forma, é lógico, muito dolorida. Houve momentos muito difíceis, né? Que a falha jamais está em Deus, a falha é minha, toda minha, nem na minha esposa, a culpa foi toda minha, o erro foi meu, porque quando você está num momento, é um alerta muito grande que eu deixo para a igreja, quando você está num momento de muita felicidade na sua vida, de muita abundância, é nesse momento que você deve vigiar ainda mais. Dobrado, porque é nesse momento que você se encontra distraído. Nesse momento de maior distração é onde o diabo atua. Então, você deve vigiar na sua vida em todos os momentos. Quase desmorona tudo, né? Sim. Quase desmorona tudo. E se não é ser humilde para botar a boca no pó, se humilhar diante de Deus, fazer o que tem que ser feito, depois de subir tão alto, poderia desmoronar tudo. Sim, exatamente. E desmorona mesmo. Porque nós sabemos hoje que a base, depois de Deus, a base é a nossa família, é a nossa casa. A sua experiência com os colunas? A minha experiência com as colunas foi realmente esse fluir de Deus. Quando falou em colunas, eu, na hora, falei com a minha esposa, ainda a gente estava em São Paulo, eu falei assim, esse é o nosso momento, essa é a nossa oportunidade, vamos agarrar a oportunidade. E assumimos uma posição de colunas em valor de aluguéis de igreja, porque eu já quero fazer muito mais. Como os meus votos da campanha de Israel têm sido cada ano elevados e desafiadores, não só para mim, eu também falei assim, eu quero ser coluna. E olha uma coisa, quando eu comecei, que foi acho que em junho ou julho, não me lembro, um mês legal, deu para cumprir legal os aluguéis, 2 meses, 3 meses, depois já começou uma certa dificuldade. Olha só como que são as coisas. Os testes. São os testes. Né? E o senhor fez um culto exatamente sobre os testes. E daí começou a querer falar assim, bom, e agora? Né? Tem esses compromissos para serem sanados e tem a questão aqui do meu voto. Aí a minha esposa, vamos fazer da obra, vamos. E foi, e acabou nesse derramar. Eu nunca na minha vida, olha que eu já fiz valores muito altos aqui nessa igreja e o bispo sabe, mas nunca eu fiz igual eu fiz dessa vez no mês de abril. Foi um derramar de todos os lados, não só desses processos que o Gustavo, que me antecedeu, disse, mas de outros processos também do escritório. E foi aquela fluidez,
aquela abundância, né? Que Palavra que você usou para mim, palavra do encerramento de montões. jejum, montões e montões. Realmente, esse mês foi montões e montões mesmo, e assim, para a honra e a glória de Deus, tudo é para a honra e a glória de Deus, e nós, cada dia que isso vai amadurecendo e acontecendo nas nossas vidas, a gente vai entendendo mais ainda que o nosso propósito é estar aqui para servir. E o que colocou muito forte no meu coração e no coração da minha esposa, que nós queremos ser provedores, realizadores de sonhos. Nós queremos realizar sonhos, não os nossos, nós queremos realizar sonhos das pessoas que precisam, porque existem muitas pessoas que passam necessidade, e nós, às vezes, o que para você não significa nada, para outra é muita coisa. Então nós queremos ser esse realizador de sonhos, ajudar as pessoas, servir e dizimar cada vez mais, ofertar cada vez mais, ou seja, nós entendemos que nada é nosso, tudo é para a honra e a glória de Deus, e tudo é para Deus. Glória a Deus. Para Jesus. Pode se colocar em pé. Feche os seus olhos. Você sabe que, na verdade, o testemunho que você ouviu agora, na verdade, a gente não trouxe dimensões, né, de tudo que Deus tem proporcionado e feito. Até porque o propósito era justamente um propósito sobre o projeto chamado Colunas, do qual você ouviu essa pessoa que um dia não tinha dinheiro para comprar um sapato, hoje é um dizimista fiel, ofertante, faz seus votos em cada grande propósito, e hoje tem como propósito, só em São José do Rio Preto, ele paga o aluguel de 3 igrejas em São José do Rio Preto. Esse é o projeto dele, fora o que ele faz sendo dizimista, ofertante e seus votos. Esse é o projeto Colunas. Mas o que mais nos edifica é justamente isso. Um dia não tinha dinheiro para comprar um sapato para a esposa. No ano seguinte, comprou a coleção inteira. Um dia não tinha um móvel em casa. Hoje mora numa casa, como você ouviu, uma casa dos sonhos. 1.000 metros de terreno, 750 metros de área construída e um sonho. Outros imóveis, só crescendo a cada ano. Esse ano, ele poderia dizer, pelo que já aconteceu na vida dele, a oferta que ele fez no início do ano, ele já recebeu 10 vezes mais, aproximadamente, o que ele fez. O ano estaria, é que os sonhos são grandes, mas o ano já estaria praticamente resolvido. Porque, olha o que diz aqui em Isaías: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? O que vocês poderiam fazer? Porque a minha mão fez todas estas coisas. Todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o aflito, o abatido de espírito, e que tremem diante da minha palavra. Que tremem diante da minha palavra. Quer dizer, o que vocês podem fazer por mim? Porque a terra é o estrado dos meus pés. Tudo quanto há nos céus e na terra pertence a Deus. Ele levanta quem Ele quer. Eu gosto sempre de falar sobre isso, porque histórias como esta, e vocês estavam aqui, ouviu da semana passada também, de 3 anos para cá, pessoas que têm
se tornado o que a gente poderia chamar hoje, pessoas ricas ou milionárias, que um dia chegaram e não tinham nada. Absolutamente nada. Deus levanta quem Ele quer, Deus promove, Deus procura os pequenos fiéis. Pessoas, é o pequeno fiel que Ele levanta. Deus quer dar vitórias impossíveis. O primeiro eu me levantei começa pelo se levantar espiritual. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, nós já aprendemos isso. Mas se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem. Faça propósitos com Deus. Confie em Deus. Assuma um compromisso de ser fiel a Deus. E quando eu digo ser fiel a Deus, quero dizer a você que não estou falando de ser fiel com dízimos e oferta, dinheiro. Isso faz parte da vida do cristão. Ninguém compra a Deus, ninguém precisa, eu vou comprar a Deus com as minhas... Não, ninguém compra dele. Ele tira das mãos de quem Ele quer, Ele coloca nas mãos de quem Ele abaixa quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer. Ele diz, tudo isso é meu. Ele levanta quem Ele quiser, Ele promove quem Ele quiser. Feche os seus olhos, por gentileza. Deus quer dar vitórias que são impossíveis de acontecer de forma natural. É preciso se levantar com uma fé corajosa, uma fé ousada, avançar. Tome a iniciativa, pare de esperar que alguém faça, alguém te ajude, ou que chegue o momento perfeito. Você precisa se levantar. Primeiro buscar a Deus como nunca antes, e ousar como nunca antes. Os 20 anos de humilhação, de dor, se transformarem em 40 de paz. Não é poderoso isso? Os 20 anos se transformarem em 40 anos. 40 anos de paz, de prosperidade, de abundância. Faça o que nunca fez. Faça o que ninguém está fazendo. Não dê atenção aos nãos, às opiniões sobre a sua capacidade, potencial, condições. Ignore tudo, olhe para Deus. Débora ignorou tudo. Certamente muita gente diz assim, quem essa mulher pensa que é? O que ela acha que ela vai conseguir? Se coloque como um instrumento nas mãos dele e se mova com base na fé. Se coloque como um instrumento, levante-se e vá para a glória de Deus. Você leu hoje comigo? Você leu, se você obedecer fielmente, cuidadosamente, todas essas bênçãos virão sobre você e o acompanhará. Você será bendito na cidade, você será bendito no campo. Os seus filhos, os seus animais, toda a obra das suas mãos, você terá para emprestar, mas não vai tomar emprestado. Você vai estar somente por cima e não por baixo, jamais por baixo. Você vai estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então está na hora de se levantar e diga, tome uma decisão, eu vou me tornar relevante para o reino, eu vou me tornar relevante para Deus, eu vou me levantar na fé, eu vou fazer o que eu nunca fiz, eu vou buscar como eu nunca busquei, eu vou agir como eu nunca agi, eu creio que Deus vai me dar vitória. Deus quer dar uma virada, Deus quer virar a tua vida, Deus quer que você dê a volta por cima, Deus quer que os anos de dor, os anos de vergonha, seja o dobro em glória, o dobro em bênção, em nome do Senhor Jesus. E agora se levante em oração e diga a Deus, Senhor, eu creio na tua palavra, Senhor, eu creio no que está escrito, Senhor, eu creio, meu Pai, e eu me levanto nesta noite, eu me levanto. Deus só precisa de um que se levante,
Deus só precisa, não importa se é velho, não importa se é novo, não importa se é homem, não importa se é mulher, Deus só precisa que você se levante. Quando um se levanta, Deus se manifesta, Deus dá vitória, em nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar vitórias duráveis, Deus vai te dar vitórias poderosas, Deus vai te dar vitórias que permanecem, Deus vai te dar vitórias. Diga: eu creio, Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no que está escrito, eu creio, Senhor, eu possuo a tua palavra, eu tomo posse dela, eu tomo posse. Faça declarações e diga: eu serei, e todas essas bênçãos virão sobre a minha vida, elas vão me acompanhar, eu serei abençoado aonde eu pisar, eu serei abençoado em tudo que eu fizer, eu serei abençoado em tudo que eu tocar, aonde eu colocar as minhas mãos, eu serei abençoado, tudo que eu fizer vai dar certo, vai crescer, vai prosperar. Eu tomo posse dessa promessa, eu creio nesta promessa, eu me levanto. Se levante hoje, se levante como Débora hoje, se levante na fé, se levante no Espírito, se levante e faça. Busque como nunca antes, ore como nunca antes. Eu creio no teu poder, Senhor, eu creio na tua grandeza, eu creio na tua glória. Jabim cria, ele acreditava no poder do seu exército, dos seus carros. Deus destruiu todos, Deus agiu, em nome do Senhor Jesus. Acredite, a Bíblia diz que quem fica olhando para o tempo nunca semeia e nunca colhe. Quem fica olhando para o tempo não planta e não colhe. Então para de olhar para o tempo e se levante na fé, se levante no Espírito e diga: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu creio, Senhor, me levanta, Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande, Senhor. Diga: não importa se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou de idade, se eu sou um jovem, não importa, Senhor, o Senhor levanta quem o Senhor quiser, o Senhor promove quem o Senhor quiser, o Senhor torna grande quem o Senhor quiser, e eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio na tua palavra, eu creio, Senhor, eu creio em bênçãos poderosas, eu creio em portas abertas, eu creio em bênçãos multiplicadas, eu creio, Senhor, no processo acelerado, eu creio na aceleração de processos, eu creio. Você sabia que Deus pode acelerar os processos? Você sabia que o que leva 10 anos para acontecer, pode acontecer em meses? O que levaria 10 anos, você sabia que o que não aconteceu na tua vida nos últimos anos pode acontecer agora na tua vida? Acredite, então se levante na fé e só mostra a Deus: eu creio, Senhor, eu creio na tua glória, eu creio na tua promessa, eu creio na tua palavra, eu creio e eu me levanto. Diga para você mesmo que Deus tem mais para você. Diga para você mesmo: Deus tem mais para você. Deus pode te levantar de forma poderosa, gloriosa. Não olhe para o que você não tem, olhe para o que você já tem. Se você tem Deus, você tem tudo. Débora começou lá debaixo da tamareira. Lá debaixo da tamareira ela começou a influenciar. Você não precisa de uma sala bonita para fazer a diferença. Você não precisa de um escritório grande. Você precisa da unção, da fé. Você precisa da sabedoria que vem do alto, da direção. Você pode ir com o que você tem e Deus vai te dar vitórias. Depois você vai ter tudo aquilo que você deseja. Você vai conquistar tudo aquilo que você deseja, você vai desfrutar de tudo aquilo que você deseja, mas acredite, eu creio, eu só preciso do Senhor. O pequeno se torna grande, o pouco se torna em muito. Deus opera o milagre da multiplicação. Eu declaro, Senhor,
portas abertas, eu declaro bênçãos multiplicadas, eu declaro ideias, projetos, eu declaro, Senhor, uma unção poderosa, aceleração de processos, eu declaro em nome de Jesus sobre a vida do teu povo. Haja, meu Pai, meu Deus, dê a vitória, dê ideias, dê projetos, dê criatividade, dê direção, dê visão, dê revelações, dê, Senhor, derrama, meu Deus, abençoe o negócio dela, abençoe o trabalho, Senhor, abençoe a obra das mãos. Peça a Deus, Senhor, abençoe a obra das minhas mãos, abençoe para que, como está escrito, tudo que eu colocar nas minhas mãos, tudo que eu tocar prospere, tudo que eu tocar cresça, tudo que eu tocar frutifique, tudo que eu tocar seja abençoado. Abençoe, meu Pai, consagra as minhas mãos, meu Deus, que eu seja bendita ao entrar, que eu seja bendita ao sair, que eu seja bendita onde eu pisar com a planta dos meus pés. Oh, meu Deus, eu quero ser relevante, me ajude, meu Pai, a me tornar uma pessoa relevante, em nome do Senhor Jesus. Só coloque isso dentro de você. Você pode se tornar relevante agora, aonde você está com o que tem. Viu? Isso só vai tomar proporções maiores depois. Mas você pode se tornar uma pessoa relevante com o que tem, aonde está. Ela estava debaixo de uma árvore. Ela julgava debaixo da árvore, influenciava debaixo da árvore. Porque não tinha um local adequado naquele momento. Mas após aquela vitória, tudo mudou. Após Deus entregar aquela vitória por causa daquele posicionamento. Posicionamento. Olha a palavra posicionamento. Posicionamento. Ela se posicionou. Ela se levantou. Ela teve oposição, mas a oposição não influenciou. Ela teve muita gente que não apoiou, mas não interessa. Ela foi com o que tinha. Teve gente que não estava junto, teve gente, houve confusão no meio. Mas ela rompeu com tudo aquilo, porque ela acreditava em Deus. Ela confiava em Deus. E Deus deu uma grande vitória. Deus deu uma grande vitória. Não só a ela, como uma mulher chamada Jael. Uma mulher chamada Jael, somente com um martelo e uma ferramenta, ela fez o que soldado nenhum fez. É com o que tinha. É com o que tinha. Conquistou uma vitória poderosa. A glória não foi para os homens, os generais. A glória foi para o improvável. É isso que Deus procura. Os improváveis. Os que confiam nele. Diga, Senhor, eu confio no Senhor. Diga, Senhor, eu sou o improvável. Você acredita mesmo nisso? Não, se esvazia, porque se você acha que você já é o tal, então você não precisa. Vai e faz. O improvável é aquele que sabe que é o improvável. Eu sou o autossuficiente na suficiência de Deus. Então diga a Deus, Senhor, eu sou pequeno. Diga, eu sou pequeno, que o Senhor pode tornar grande. Diga, eu sou o improvável. Diga, Senhor, me levanta. Eu creio. Eu estou me levantando nesta noite. Diga, eu creio no que está escrito. Eu me faço como Débora. Eu me levanto, mas me levanto na fé, na confiança no Senhor. Eu creio em vitórias poderosas. Eu creio em viradas. Diga, eu vou dar a volta por cima. Diga, eu vou virar o jogo. Eu creio. Diga, Senhor, levante as suas mãos. Diga, Senhor, consagra as minhas mãos.
como está escrito em Deuteronômio. Diga: abençoa a obra das minhas mãos. Tudo que eu tocar, que seja abençoado. Abençoe o meu trabalho. Tudo que eu fizer será abençoado. Diga: aonde eu entrar, aonde eu pisar, vai dar certo. Eu serei honrado, abençoado. Tudo que eu colocar as mãos, diga: eu creio. Eu tomo posse da bênção. Porque tudo que eu tocar vai crescer, vai prosperar, vai se multiplicar. Diga: eu tomo posse de aceleração de processos. Diga: eu tomo posse de bênçãos multiplicadas. Diga: eu creio, Senhor. Eu creio. E tomo posse em nome de Jesus. Com as mãos levantadas, eu declaro sobre a tua vida. Eu declaro bênçãos multiplicadas. Eu declaro aceleração de processos na tua vida. Eu declaro que Deus derrame de forma estrondosa, poderosa, exponencial sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que Deus te dê visão, direção, revelação, ideias, projetos. Eu declaro que Deus te levante como um instrumento poderoso. Que Deus faça de você, que é um improvável, alguém poderoso, em nome do Senhor Jesus. Que Deus confie coisas grandes nas tuas mãos. Diga: Deus, Senhor, pode confiar em mim. Diga: eu sou o pequeno fiel. O pequeno fiel. Eu me faço o pequeno fiel. Sabe o que a Bíblia diz do pequeno fiel? Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Deus vai te colocar no muito. Viu? Diga: Deus vai me colocar no muito. Eu creio nisto. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a tua vida bênçãos explosivas em nome de Jesus. Bênçãos estrondosas. Eu declaro a unção da multiplicação. Eu declaro em nome de Jesus bênçãos multiplicadas sobre a tua vida. Diga: eu creio nessa oração, eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, para Jesus, bem forte.